Olá, é um prazer tê-los aqui comigo. Eu sou o professor Israel. Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. Estamos aqui de novo. Semana passada não conseguimos ter aula devido a problemas aqui no equipamento de gravação, mas consegui resolver e estou de volta. Aula de número 8. Esse conteúdo é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver aí uma dedicação da sua parte. Reserve um tempo para que você leia o texto bíblico, reserve um tempo para estudar a sua revista e reserve um tempo para assistir essa aula. E enquanto você estiver assistindo essa aula, você precisa saber que ela tem uma estratégia muito própria. Aqui na descrição do vídeo haverão 3 links e informações que fazem parte do processo de aprendizado deste conteúdo. Primeiro, há o cronograma da aula, a maneira como eu estou organizando o conteúdo para apresentar a vocês. Segundo, há também uma aula atividade, que serve para a verificação do seu aprendizado. Assim que você terminar de assistir essa aula, eu recomendo que faça a aula atividade para verificar aquilo que você aprendeu. Por fim, há um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou seus comentários. Em tempo oportuno, eu terei muito prazer em responder cada um de vocês. Como falei, chegamos à aula de número 8, e o título da aula de número 8 é Não Adulterarás, uma obrigação moral para a santidade e a preservação da família. Veja, eu quero começar essa aula apresentando para vocês o cronograma da aula, para você saber como será a explicação do conteúdo. Esta aula de hoje está dividida em 3 sessões. Na primeira sessão desta aula, eu quero então explicar para vocês o contexto literário de Mateus 5:28. Professor, por que Mateus 5:28? Porque segundo o comentarista, que é a pessoa que escreveu a revista, esse é o texto áureo, o texto mais importante. Então, na primeira sessão, eu explico o contexto em que foram pronunciadas as palavras de Mateus 5:28. Na segunda sessão dessa aula, eu quero então explicar os versículos 27 até o versículo 30, e por fim, eu encerro a aula fazendo algumas aplicações. Como falei aqui na descrição do vídeo, se você estiver assistindo no celular, basta apenas clicar em cima da palavra mais, e ao clicar na palavra mais, você vai ver que vai aparecer todas essas informações com a descrição do vídeo, e aí você vai conseguir então pegar o cronograma da aula, você vai conseguir pegar a aula atividade. Então, é importante você seguir todo esse cronograma, toda essa estratégia, para que o seu aprendizado possa ser efetivo. Tudo bem? Começando, então, a primeira sessão, eu quero explicar a vocês o contexto literário de Mateus capítulo 5, versículo de número 28. Bom, para a gente entender o contexto literário de Mateus 5, 28, que é o nosso texto áureo, eu quero ler com vocês uma citação do professor Craig Keener, onde ele apresenta alguns aspectos importantes do contexto histórico e do contexto teológico dessa passagem, que são assim fundamentais para a gente fazer a leitura desse texto. Leia comigo, por gentileza. Uma vez que Jesus deixa claro que não está se opondo à lei, mas a interpretando, ele demonstra como a prática costumeira da lei em seu tempo é inadequada. Veja, nós estamos no Sermão da Montanha, Jesus está ensinando os seus discípulos sobre a vida do reino e sobre o reino que chegou, e dentro desse contexto nós vamos ter, em que Jesus está falando, nós vamos ter vários grupos judaicos no primeiro século que vão estar competindo para ver quem tem a melhor interpretação da lei. Quem consegue convencer aqueles seus contemporâneos sobre qual deveria ser a leitura adequada da lei. Para cada um desses grupos, a sua maneira de interpretar a lei era a maneira correta. Era a maneira que deveria ser observada. Por causa disso, nós temos então muitos intérpretes, que são as pessoas que estão dedicadas a estudar a lei e fazer a sua interpretação, como também há muitas interpretações divergentes. Muitas ortopraxias, né? Maneira de compreender a lei e como aplicá-la à vida. Então não havia consenso entre muitas das questões teológicas
que eram debatidas por essas pessoas. Apesar de haver essas divergências, este debate de interpretações da lei fazia parte do cenário público da vida de um judeu piedoso. Um judeu piedoso, ele desejava conhecer a correta interpretação da lei para poder obedecer à lei. Então, esses debates, eles são muito importantes para o judeu piedoso que deseja conhecer a palavra do Senhor. Mas esses debates também têm um aspecto político. Porque, dependendo do assunto que era abordado, essas pessoas precisavam decidir como é que elas iriam reagir ao poder político romano. Elas serão favoráveis ou contrárias? Kinner disse para a gente, no texto que nós acabamos de ler, que essa interpretação da lei, que era feita por esses grupos diversos de judeus, segundo Jesus, era inadequado. E veja, o problema não é a lei. O problema está na maneira como essas pessoas estão interpretando a lei. Deixa eu exemplificar isso para vocês, colocando aqui algumas passagens para mostrar a estrutura que vai aparecer aqui nessa parte do Sermão do Monte e como Jesus aponta como isso é inadequado. Eu coloquei aqui 2 exemplos, que são exemplos muito claros. Veja, primeiro eu quero chamar sua atenção para esta frase. Vocês ouviram o que foi dito? Cadê o meu mouse aqui? Vocês ouviram o que foi dito? Vocês ouviram o que foi dito? Sabe quantas vezes isso vai acontecer? Isso vai acontecer aqui 6 vezes. Quando Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito, Jesus está apresentando a maneira habitual como as questões judaicas, teológicas judaicas, eram interpretadas pelos grupos, né, que estão ali competindo sobre quem tem a melhor interpretação da lei. Só que, depois de apresentar 6 casos, onde cada grupo tem uma interpretação sobre um assunto específico, note comigo que Jesus vai dizer, vocês ouviram o que foi dito, porém, eu lhes digo. Tá aqui, ó. Eu lhes digo. Porém, eu lhes digo. O que nós descobrimos aqui? Nós descobrimos aqui que quando Jesus diz eu lhes digo, ele está fazendo 2 coisas. Primeiro, ele está contestando a forma de interpretação judaica. Segundo, ele está oferecendo uma correta interpretação da lei. Então veja, quando nós chegamos aqui em Mateus 5, do versículo 21 até o versículo 48, Jesus vai pegar 6 casos, 6 textos do Antigo Testamento, apresentando a sua interpretação dessas questões. Por 6 vezes nós daremos uma estrutura como essa que está aparecendo aí. Vocês ouviram o que foi dito, que isso tem a ver com a maneira como os judeus interpretam, e logo em seguida Jesus dizendo, eu, porém, lhes digo, por 6 vezes. O texto que nós vamos estudar hoje é o segundo caso em que isso acontece. O primeiro acontece aqui, versículo 21 e 22, onde será a questão aqui é sobre aborrecer o irmão, odiar o irmão. E o segundo texto é o versículo 27 e 28, que será objeto do nosso estudo na segunda sessão dessa aula, tá? Então aqui a gente já percebe que há uma estrutura literária em que Jesus está apresentando a habitual interpretação dos judeus e que Jesus está mostrando a dele que seria mais adequada. E em cada um desses assuntos, dos 6 assuntos que vão aparecer aqui, a interpretação de Jesus será mais rigorosa do que aquela que era feita pelos judeus. Isso merece muito a nossa atenção. Se os judeus têm uma interpretação, a de Jesus sempre será mais rigorosa. O texto que nós vamos estudar hoje é Mateus 27, 30, onde Jesus vai falar sobre a cobiça e o adultério, que são questões relacionadas ao sexo. Eu explico essa questão para você na segunda sessão dessa aula. Começando então a segunda sessão da aula, eu quero explicar para vocês Mateus capítulo 5, versículo 27 até o versículo de número 30. Eu começo explicando o versículo de número 27. Vocês ouviram o que foi dito? Não cometerá adultério? Veja só, há 2 conceitos que são tratados nesse texto que nós vamos estudar hoje,
que precisam ser compreendidos para a gente entender o que Jesus vai desenvolver aqui. O primeiro conceito é luxúria. O segundo conceito é adultério. Esses dois conceitos vão estar aqui no texto e nós precisamos compreendê-los. Você sabe o que é luxúria? A luxúria diz respeito a este desejo sexual intenso que uma pessoa sente por outra. Uma pessoa olha para outra pessoa, admira a beleza da pessoa e esta admiração leva a um desejo intenso de ter uma relação sexual com essa pessoa. Este desejo que está ali na cabeça e no sentimento é chamado de luxúria. Já o adultério acontece quando uma pessoa casada trai o seu cônjuge com outra pessoa casada. Então, o cenário que nós vamos estudar hoje envolve luxúria e adultério. É alguém que olha para uma pessoa, admira a sua beleza, deseja a sua beleza e finalmente há essa intenção sexual real com essa pessoa. Mas enquanto está na cabeça é luxúria. Depois que isso acontece, depois que o homem casado se deita com uma mulher casada, nós então temos o adultério. Esse versículo que estudaremos nessa lição fala sobre essas duas práticas que estão relacionadas ao sexo. Deixa eu explicar isso para vocês dentro do argumento de Jesus. A luxúria, ela se tornava uma prática quase que natural por causa das questões religiosas que envolviam aqui este mundo antigo. Em algumas religiões não cristãs, os cultos eram caracterizados por muita sexualidade. Haviam divindades, haviam sacerdotisas que remetiam a questões sexuais. Por exemplo, os cultos da fertilidade. Se você fizer uma pesquisa histórica, você percebe que essas imagens e essas representações são bem sexualizadas. Mas também há formas de adoração que exigiam a automanipulação sexual da pessoa. Ali estava o totem e a pessoa precisava fazer uma automanipulação sexual como um elemento mágico para contar com o favor desta divindade. Então perceba, há uma constante exposição sexual que torna o elemento religioso e o elemento sexual quase que entrelaçados. Então não é incomum ouvir advertências contra a luxúria, porque há uma tendência natural de pessoas conduzirem sua vida por esse desejo sexual que é constantemente exposto a eles por meio de divindades, por meio de sacerdotisas, por meio de rituais os mais diversos. Então, essa constante exposição sexual acabava estimulando ao adultério. Um homem casado se deitar com uma mulher casada. Inclusive, isso está em plena conexão com o assunto da aula de número 7, que foi a nossa última aula. Aula de número 6, que foi a nossa última aula. Nós não tivemos o conteúdo da aula 7, mas na aula 6, quando Desculpa, não é a aula 6, é um conteúdo que está aqui sobre não se embriagar. Uma série de mensagens que estou refletindo na igreja local, agora que me lembrei. De Efésios, capítulo de número 5. Se você procurar, eu acho que a última mensagem antes dessa que você está assistindo, a terceira mensagem, não se embriagar com vinho, mas ser cheio do Espírito, você vai ver a conexão que há entre religiosidade, banquete e sexualidade. E é essa prática naturalizada que muitos judeus vão falar contra. A fala de Jesus aqui, ela faz coro às interpretações que eram feitas pelos judeus sobre a luxúria e sobre o adultério. Mas quando Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito, Jesus está dando ênfase àquilo que eles já tinham ouvido dos judeus, aquilo que já era uma interpretação ouvida e debatida pela comunidade judaica. O que Jesus vai fazer a partir do versículo de número 28 é apresentar o seu próprio argumento sobre a questão, fazendo uma reinterpretação da lei a partir de uma visão mais apropriada. Eu repito o versículo 27 e acrescento o 28, onde há então o argumento de Jesus.
Veja comigo. Vocês ouviram que foi dito, não cometa adultério? Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. O que Jesus está fazendo aqui, no versículo 28, é mesclando dois mandamentos. Preste atenção nisso, que isso aqui é muito importante para a compreensão de todo o restante do texto. Jesus vai mesclar o 7º mandamento e Jesus vai mesclar o 10º mandamento para reinterpretar essa questão. Professor, o que é que diz o 7º mandamento? Não cometerás adultério. Professor, o que é que diz o 10º mandamento? Não cobiçarás. Então, esse é o 7º, esse é o 10º. Cobiçar uma mulher é feito com os olhos. 10º mandamento. Adulterar com uma mulher era feito com as mãos, este ato de tocar e entrar em contato. Então, esses dois pontos serão importantes para o restante da fala de Jesus, mas Jesus aqui está mesclando os dois mandamentos e apresentando uma visão diferente. Professor, o que há de diferente na interpretação de Jesus? O que há de diferente é que o foco de Jesus está no coração da pessoa. As ações pecaminosas de alguém não são apenas aquelas que ele pratica com as suas mãos, mas também aquelas que estão em seu coração, onde ninguém consegue enxergar. É por isso que Jesus está indo para além daquelas visões costumeiras de seus contemporâneos, apresentando o adultério não apenas como um pecado cometido no ato sexual, mas também como sendo um pecado cometido na luxúria, na cobiça. E eu queria chamar sua atenção a isso, porque quando eu digo que Jesus mescla, a expressão está aqui. Talvez você não estivesse atento à leitura, mas está aqui a cobiça. E essa é a diferença da interpretação de Jesus. Agora há pouco eu falei para vocês que havia uma grande exposição sexual no mundo antigo por causa de questões religiosas. Preocupados com isso, muitos escribas, muitos fariseus, muitos saduceus, muitos escritores judeus exigiam que a mulher casada cobrisse a sua cabeça. Porque ao cobrir a sua cabeça, ela deixava de incitar o homem à luxúria. Se ela não aparece o seu rosto, o homem não tem como cobiçá-la. E logo, ele não vai cometer adultério com ela. Então, cobrindo a cabeça, essa mulher não será responsável por incitar o homem ao pecado da luxúria e nem ao pecado do adultério. O que nós temos aqui nesse ponto? Dois argumentos diferentes. No argumento de Marcos, no Evangelho de Marcos, o foco vai estar na pessoa que induz o outro a cometer o pecado. Então, aquele que incita o desejo sexual no outro. Mas aqui em Mateus, a responsabilidade pela luxúria está naquela pessoa que está cobiçando uma mulher ao olhar para ela. Em Mateus, o pecado da luxúria não é da mulher que deixou seus cabelos de fora sendo mostrado a outra pessoa. A luxúria é um pecado cometido exclusivamente pelo coração lascivo, pelo coração que desejou outra pessoa. Ou seja, cobrir a cabeça da mulher casada não resolve o problema, porque a cobiça está na cabeça de quem pratica. A cobiça não foi uma atração passageira, ele olhou e disse, nossa, como ela é bonita, e acabou. Não, a cobiça foi um desejo. Ele olhou, admirou aquela beleza e desejou ter relações sexuais com esta mulher casada. A partir do versículo de número 29, o que Jesus vai fazer então é apresentar para a gente como resolver este problema da luxúria e do adultério. Veja comigo a resposta de Jesus. Se o olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E, se a mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Veja,
O homem olhou a beleza da mulher, refletiu sobre essa beleza e finalmente cobiçou ela. Esse seu desejo agora é consumar um ato sexual com esta mulher. Mas esse é um desejo que está apenas na sua mente. Apesar de ser um desejo que está só na sua mente, como nós vimos anteriormente, Jesus diz que ele já cometeu adultério, mesmo que isso tenha estado apenas na sua cabeça, apenas tenha sido uma cobiça. Qual seria a solução? Bom, a solução de Jesus parece um pouco difícil demais. Porque Jesus diz assim, olha, é melhor você fazer o quê? Arrancar e jogar fora. Arrancar e jogar fora, sim, a sua mão direita. Arrancar e jogar fora o seu olho direito. Isso aqui é uma resposta assim que a gente fala, nossa, é meio difícil fazer isso, né? Eu vou arrancar um olho para não cobiçar a mulher. Imagine você na sua comunidade de fé, uma pessoa chegando sem um olho, e o que aconteceu? Não arranquei meu olho porque eu estava cobiçando demais. Como que a gente interpreta essas palavras de Jesus? O que Jesus deseja nos ensinar aqui? Eu quero então ler com vocês uma citação que explica de maneira mais adequada isso que Jesus está pronunciando, e aí nós vamos compreender e voltar à leitura para nós entendermos o que significa essas palavras que Jesus está apresentando para resolver o problema da luxúria e do adultério. Veja comigo o comentário do Osborne. Essas duas declarações são formalmente paralelas e devem ser entendidas em conjunto, não separadamente. Também devem ser compreendidas no nível da metáfora e não como ações literárias. A ideia de arrancar e cortar, é claro, exige uma medida violenta e decisiva para remover a fonte da tentação. Bom, o que nós descobrimos aqui? Descobrimos três coisas. Primeiro, esse versículo está falando da mesma coisa. Por isso, nós devemos ler este versículo juntos. O versículo de número 29 e 30 devem ser lidos juntos e estudados juntos. Segundo, Jesus está fazendo uma metáfora. Ou seja, essas palavras de Jesus não são literais. Jesus não quer que literalmente a pessoa fure o seu olho e arranque a sua mão fora. O que Jesus está querendo deixar claro é como esses discípulos devem se esforçar para deixar de praticar essas coisas. Então deve haver uma decisão por parte de cada um dos discípulos em não praticar essas coisas. Não podemos naturalizar a luxúria e o adultério. Terceiro, nessa metáfora, propositalmente, Jesus faz referência ao olho e à mão. Por causa dos dois mandamentos que ele mesclou. Lembra que eu falei para você? Ele mescla o 7º e o 10º mandamento. Inclusive eu comentei isso. São os olhos que são responsáveis pelo pecado da cobiça. Ao ver, você cobiça. E são as mãos os responsáveis pelo pecado do adultério. Ao ver, cobiçar, você quer adulterar com a pessoa. Quer cometer o ato sexual na prática. O discípulo deve se esforçar para que os seus olhos não conduzam as suas mãos ao pecado. Anote isso. Este é o sentido do que Jesus está dizendo. Deve haver um esforço por parte de cada um dos discípulos de Jesus em fazer com que os seus olhos não conduzam as suas mãos ao pecado. Eles devem ter cuidado para que os seus pensamentos internos, que é aquilo que estava nos meus olhos, não se tornem a base das nossas ações externas, aquilo que nós fazemos com a nossa mão. Isso fica evidente pela ordem de Jesus, olha, arranque fora. Eles devem tomar uma medida violenta e decisiva para remover de suas vidas toda a fonte de tentação. Eles devem tratar o pecado de maneira séria. Mas tem uma questão aqui que é importante para nós respondermos. Por que eles devem agir de maneira decisiva contra o pecado? Por que eles não podem ser assim, plausíveis, tolerando o pecado,
tratar o pecado como sendo natural, maior do que nós, como natural, como uma questão do tempo. Então, já que é uma questão do tempo, a gente tem que aceitar as questões do tempo. A Bíblia, então, é um livro antigo. Qual que é a consequência de uma pessoa que não se arrepende e continua praticando luxúria e adultério? Vamos tentar identificar isso. E aí eu leio o texto pela segunda vez e agora você percebe como ele se torna um pouco mais claro, mas agora nós estamos procurando uma resposta. Qual a consequência? Se o olho direito o leva a pecar, arranque e o jogue fora. Não cometa luxúria. É melhor perder uma parte do seu corpo que ter todo ele lançado no inferno. E, se a mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Eu volto à pergunta. Qual é a consequência se eles não se arrependerem e continuarem cometendo este pecado? Em ambos os casos, a consequência é a mesma. Isso aparece 2 vezes. É melhor perder uma parte do corpo do que ser lançado no inferno. Costume do talk screen. Eu estou clicando na tela para ver se toca, mas não vai. Segundo, é melhor perder uma parte do corpo do que ser lançado no inferno. O que acontece com aquele que continua praticando a luxúria? Inferno. O que acontece com aquele que continua praticando adultério? Inferno. O corpo deles será lançado no inferno. Essa é a gravidade que eles precisam ter sobre o pecado. É muito melhor sofrer a perda de um membro do que perder todo o corpo no juízo final. Ou seja, para esses discípulos, é melhor parar de deixar de cobiçar, é melhor não adulterar do que praticar essas coisas que vão levá-los à perdição eterna, ao juízo eterno. Ah, mas nós vamos perder a nossa cobiça, nós vamos perder a oportunidade de praticar adultério, mas pelo menos nós não vamos perder a nossa alma na condenação eterna. Esta é a gravidade daquilo que eles precisam considerar em face a tudo que Jesus está dizendo a eles. Começando a terceira sessão, eu quero fazer algumas aplicações. Como esse texto que eu acabei de explicar a vocês se aplica às nossas vidas hoje. Primeira aplicação. Cristãos precisam ter cuidado com pensamentos internos. Eles se tornam a base das nossas ações externas. Veja, antes de praticar o pecado, ele aconteceu no coração, por meio dos seus pensamentos. Por isso que devemos ter cuidado com os pensamentos, porque os pensamentos se tornam a base das nossas ações. O seu pensamento vai indicar as ações que você vai tomar. E por isso mesmo que é melhor monitorar as nossas ideias. O que é que anda passando na sua cabeça? Que tipo de cobiça a sua cabeça tem desejado? Começa com uma cobiça e termina com um homicídio, com um adultério, com qualquer outro tipo de pecado. Mas começa com a cobiça dos olhos. O pecado não fica só na cabeça. Ele, em um momento, vai ser materializado. E esse é um problema muito sério. Porque alguns cristãos não consideram o problema dos seus pensamentos internos. Eles acham que podem livremente pensar sobre tudo e qualquer coisa, porque está aqui na minha cabeça e isso não vai ser materializado. Na fala de Jesus, se está na sua cabeça, já é pecado. É o 10º mandamento. Você não deveria ter cobiçado. Se você cobiçou, você já cometeu o pecado. Você já cometeu adultério. Você já cometeu outro pecado que for, porque a cobiça foi a base inicial. Então você está começando tudo com pensamentos. Monitore os seus pensamentos. Não é natural desejar uma pessoa sexualmente. Não é legítimo cobiçar uma pessoa sexualmente.
E o problema é que tudo começa assim, com pensamentos despreocupados. Apenas uma reflexão profunda sobre a beleza do outro. E depois essa reflexão se torna um desejo sexual. Quando chegou neste ponto, você já cometeu adultério. E o problema é que o próximo passo é o adultério de fato sendo cometido. Então é muito importante ter cuidado máximo com seus pensamentos. Monitore aquilo que você anda pensando, porque é preciso haver um compromisso seu em relação àquilo que passa pela sua cabeça. Você não pode naturalizar pensamentos ilícitos. Eles não são legítimos e nem deveriam fazer parte da sua rotina. Segunda aplicação. Todo cristão precisa ter consciência sobre a gravidade do pecado. Deixa eu contar para vocês um exemplo, que é um exemplo ilustrativo interessante. Eu sou pastor há quase 15 anos, agora no dia 3 de janeiro eu completo 15 anos pastoreando igreja, e no começo, quando eu iniciei o ministério, eu pastorei uma igreja local que teve um caso emblemático. Um jovem baterista estava tendo relações sexuais com a namorada por um período prolongado. E um dia alguém descobriu, e já que alguém descobriu, ele sentiu remorso e desejou contar. Quando descobre, é o remorso e não arrependimento. E veio contar o seu remorso das pessoas terem descoberto, e eu fui perguntar a ele: quanto tempo você está fazendo isso? Ah, pastor, tem 4 meses só. 4 meses? Isso tudo? E por que você não procurou antes para a gente conversar, para ver o que dá? Ô, pastor, eu tinha medo de contar e deixar de tocar bateria na igreja. Isso para mim foi assim um caso interessante, porque naquele momento eu percebi que existem pessoas que não têm consciência da gravidade do pecado que eles praticam. Eles acham que se interiorizarem, se ninguém souber, não tem problema. É apenas eu e minha vida privada. Não está afetando ninguém. O problema é que nas palavras de Jesus há gravidade no pecado. O risco é termos o nosso corpo lançado no inferno por causa dos nossos pensamentos, que no caso está relacionado à cobiça do olho, e das nossas mãos, que cometem o pecado. O que está em jogo aqui não é tocar ou não tocar bateria. O que está em jogo aqui é ter ou não ter oportunidade. O que está em jogo aqui é correr o risco de ter o seu corpo lançado no inferno, porque você tratou a luxúria e o adultério como práticas naturais. É esta gravidade que todos nós precisamos ter sobre o pecado. Terceira aplicação. Cristãos precisam vencer o estigma moderno sobre a naturalização da pornografia. Veja, a sexualização do corpo e a pornografia acabaram se tornando coisas muito naturais na nossa sociedade. As pessoas naturalmente gostam de sexualizar o corpo. Mostrar seios, mostrar glúteo, mostrar o corpo e dizer: olha como eu tenho um corpo bonito. Isso é um fenômeno dos nossos dias interessante, porque as pessoas sentem necessidade de cada vez ter um corpo desejado, um corpo grego, para as pessoas olharem e desejarem o corpo e dizer: uau, que corpo incrível. Então a sexualização do corpo se tornou natural. Do outro lado, nós temos a naturalização da pornografia. Áudios pornográficos, imagens pornográficas, vídeos pornográficos, plataformas pornográficas. E como há muita pornografia e muita sexualização, isso se tornou uma coisa natural. O que o cristão precisa fazer com a sexualização do corpo e com a pornografia? Ele precisa tomar medidas extremas. Se nós estivéssemos estudando o Evangelho de Marcos, nós veríamos a sentença que há para quem incita a pessoa à luxúria e ao adultério. Mas aqui em Mateus, o foco está no indivíduo. Na pessoa que está sendo exposta a isso. A pessoa que está sendo exposta, ela
precisa superar essas tendências que são vistas como naturais e compreender que não há nada de natural nisso. Um cristão não deveria sexualizar o seu corpo. E nem deveria consumir sexualização de corpo. Um cristão não deveria assistir pornografia. E nem deveria investir nisso. Eu queria ler aqui uma citação do Osborne. Ele diz algo interessante. Estima-se que mais da metade dos homens em uma congregação média está presa à pornografia na internet. E a luxúria tornou-se um estilo de vida em nossa cultura. O chamado de Jesus para medidas extremas deve ser ouvido antes que seja tarde demais. Essa é uma citação importante, porque ele fala sobre como a luxúria se tornou algo banal. A banalização de mulheres que vestem roupas para sexualizar o corpo, a banalização de homens que vestem roupa para sexualizar o corpo, a banalização do consumo de pornografia. É engraçado. É engraçado ouvir áudios pornográficos, imagens pornográficas, vídeos pornográficos. E isso está tão naturalizado que nós não estamos pensando nas consequências desse hábito e dessa prática. Lembre-se, a consequência é o inferno. Mesmo que as pessoas do nosso tempo tratem isso como natural, essas não são questões naturais. Este é um desafio que está posto para cada um de nós. Quanto nós somos reféns da luxúria e do adultério. A luxúria é este desejo intenso de estar olhando sexualmente outras pessoas e apenas ter aquilo em nossa mente. O adultério são essas práticas que são cometidas traindo cônjuges, destruindo famílias. Vergonhosamente, este é um problema do povo de Deus. As palavras de Jesus no Sermão da Montanha são dirigidas ao povo de Deus. Jesus não está falando do mundo, porque o mundo já está no maligno e já naturalizou essas coisas. Jesus está falando com seus discípulos. Você quer fazer parte do reino vindouro? Pois então, não copie o mundo. Não imite o mundo. A luxúria não pode fazer parte do seu estilo de vida. Você não pode ser alguém que fica desejando sexualmente outras pessoas. O sex symbol é uma coisa que não tem nada a ver com fé cristã. Pelo contrário, isso é um tipo de pecado que os seus olhos podem te levar para o inferno. O adultério não tem nada a ver com a vida cristã. Pelo contrário, isso é um tipo de pecado que pode te levar para o inferno. Quarta aplicação. Aqueles que desejam fazer parte do reino dos céus precisam tratar seriamente o pecado. Bom, nessa última aplicação, eu quero desafiar você. Como o pecado tem se naturalizado na sua rotina? Como você lida com a luxúria e com a pornografia? Como você lida com o adultério, a fornicação, o sexo antes do casamento? Como você lida com a masturbação e todos esses assuntos de sexualidade? Isso é um problema muito sério porque, como nós vimos na citação anterior, é difícil encontrar uma pessoa hoje que não está exposta ao mundo sexual. A sexualização em outdoors que falam sobre bronzeamento artificial, a sexualização em comerciais que tentam vender coisas a você, a sexualização em muitas coisas. E como não bastasse, ainda tem plataformas dedicadas a isso. Plataformas dedicadas a oferecer você. E mais, as pessoas ironizam a pornografia para fazer ser engraçada. O tão conhecido gemidão do WhatsApp. Imagens sexualizadas. E isso vai chegando assim numa velocidade tão grande. E às vezes nós não estamos pisando o pé no freio. Porque nós estamos tratando o pecado como sendo divertido e engraçado. Todos nós que desejamos fazer parte do reino vindouro, precisamos tratar seriamente o pecado. Não dá para brincar com a cobiça dos olhos. Não dá para brincar com o pecado cometido pelas mãos. É preciso tomar medidas drásticas com seus olhos, com as suas mãos. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você. Se o nosso bondoso Deus permitir,
nós nos encontramos aqui semana que vem. Eu vou fazer uma enquete a semana que vem sobre a continuidade das nossas aulas no próximo ano. Se você chegou até aqui, no minuto final desta aula, 40 minutos, eu quero que você participe dessa enquete. Com base nessa enquete, nós vamos decidir se seguimos ou não com a nossa EBD em 2025. Então, na semana que vem, vai ter um link adicional. Eu vou falar sempre no final da aula, lembrando vocês, e aí, até para verificar quem está assistindo e se esse conteúdo de fato está servindo a você e a sua fé. Se Deus nos permitir, nós nos encontramos na semana que vem. Até lá, então.